Queridos, 1 de João, capítulo 5, vamos ler do verso 1 até o 12, dando continuação à nossa série de mensagens nessa cartinha tão querida, amada pelos irmãos. 1 de João, capítulo 5, de 1 em diante. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Até aqui a leitura da Escritura, nós já oramos e vamos então para a exposição do texto. Na mensagem anterior, João advertiu os seus leitores sobre a necessidade deles terem discernimento espiritual, porque muitos profetas, falsos profetas, já tinham saído pelo mundo espalhando um evangelho diferente daquele que tinha sido pregado pelos apóstolos de Jesus Cristo. Então, ser crente cristão não significa ser naive, que é a palavra que eu gosto no inglês. Uma tradução seria ingênuo, ou seja, acreditar em tudo que ouve, só porque alguém chega dizendo que é de Deus, que tem um título de pastor ou qualquer outro título religioso, não quer dizer que aquela pessoa seja necessariamente de Deus. É preciso que nós tenhamos discernimento para poder descobrir quem vem falando da parte de Deus ou quem fala pelo espírito do erro, o espírito do anticristo, como nós vimos na mensagem anterior. E João então apresentou alguns testes para que nós pudéssemos averiguar se as pessoas que chegam até nós, elas realmente são enviadas de Deus ou vieram por conta própria, ou pior ainda, movidas pelo espírito do erro, pelos demônios. E nós agora veremos na mensagem dessa manhã como João toma os três testes mais relevantes para descobrirmos a verdade e os coloca juntos nessa passagem. Até aqui ele vinha dando esses testes espalhados pela carta, nos capítulos de 1 a 4. Mas aqui no capítulo 5 ele junta esses testes e termina falando a respeito do testemunho que Deus dá a respeito de Cristo, a respeito da verdade. Então é isso que nós queremos falar nessa manhã e no final fazer uma aplicação para a nossa vida. Vamos começar então vendo de 1 a 5, onde João coloca esses três testes juntos. Esses três testes foram colocados por João diante dos seus leitores, pelos quais eles poderiam discernir o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, que critérios eu posso usar para dizer que aquele pastor, ele está falando da parte de Deus ou não, que aquela igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja que realmente vale a pena você frequentar, ou se aquele ministério é realmente um ministério voltado para as coisas de Deus ou tem outras intenções. João colocou três testes. E esse procedimento era necessário porque as igrejas às quais João escreveu essa carta, elas estavam passando por esse problema.
pregadores itinerantes estavam chegando nessas igrejas e eles diziam coisas diferentes daquelas que João tinha ensinado, Paulo tinha ensinado, que o próprio Jesus tinha ensinado. Esses mestres, por exemplo, eles diziam que Cristo não tinha um corpo humano real. O corpo de Cristo era uma ilusão, tipo assim, um holograma. Se você metesse a mão, atravessava, não era real, mas era uma projeção, o corpo de Cristo. Por que eles diziam isso? Porque na cabeça deles, como é que Deus poderia assumir uma natureza humana? Deus é espírito e a matéria é alguma coisa passageira, inferior. O corpo é material. Como é que Deus pode se unir ao que é material? Então eles diziam que Cristo, porque era Deus, não podia ser humano. A humanidade de Jesus era fake, não era verdadeira, mas era apenas uma ilusão e uma aparência. Consequentemente, eles diziam que o que nós fazemos com o nosso corpo é irrelevante para a salvação. Ou seja, o pecado que nós geralmente fazemos, e fazemos isso usando o nosso corpo, ele não vai fazer a menor diferença, você vai ser salvo de qualquer forma. O pecado é uma coisa que Deus não liga muito, já que está relacionado com o corpo. Então esses falsos mestres permitiam a libertinagem, permitiam que as pessoas vivessem de acordo com seus desejos e suas paixões, dizendo que Deus estava ok com aquilo, não era problema nenhum para eles. E eles também diziam, consequentemente, que nós não precisamos nos preocupar com as necessidades dos nossos irmãos, uma vez que o que se relaciona com o corpo é inferior. Se algum irmão meu está passando fome, está passando sede, tem alguma necessidade material, não é da minha conta, eu não tenho nenhuma obrigação ou necessidade de cuidar dele, de ajudar as necessidades, já que isso não vai fazer a menor diferença para Deus. E eles também ensinavam que eles tinham um conhecimento secreto que Jesus não disse aos seus 12 discípulos, mas que revelou a eles. O nome dessa seita, vocês já devem ter ouvido, era a seita dos gnósticos. Ela começou no final do século I, um pouquinho antes, quando João escreve essa carta, eles já tinham tido alguma influência, e eles continuaram alguns anos ensinando isso, e foi somente no século II que a igreja considerou esse tipo de ensino como sendo herético, e colocou todas essas pessoas, como eles podiam, os mestres especialmente, para fora das igrejas. Mas levou um tempo, foi a primeira grande heresia cristã, foi esse movimento chamado de gnosticismo. Muito bem, João já tinha apresentado esses 3 testes espalhados pelos capítulos de 1 a 4. Lembra bem quais são? Primeiro, o teste doutrinário. Quem nega que Jesus veio em carne, isso aí não é de Deus. O teste moral, quem vive na prática do pecado, esse não é de Deus. E o teste social, quem não cuida das necessidades do seu irmão, também não vem da parte de Deus. Agora ele junta esses 3 testes aqui no capítulo 5, para nos dar uma visão geral de como nós podemos discernir a verdade e o erro. E eu anotei aqui nos versículos de 1 até 5, pelo menos 6 ou 7 pontos que João deseja que os seus leitores estejam conscientes aqui. Primeiro, ele diz que quem crê em Cristo foi realmente regenerado por Deus, e isso aqui é o teste doutrinário. Verso 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Pessoas que só nasceram da carne e do sangue, elas nunca vão reconhecer Jesus como sendo Cristo. É primeiro necessário que Deus faça uma intervenção na vida da pessoa, que a pessoa nasça de novo, ela passe por uma transformação espiritual, para que ela possa reconhecer que Jesus é o Cristo. Senão, ela vai simplesmente dizer que Jesus é um mestre da religião, Jesus foi uma pessoa boa, o maior filósofo do mundo, foi um reformador judeu, e aquelas outras ideias a respeito de Jesus que são muito comuns no mundo afora, mas que são completamente erradas. Para que você saiba, reconheça que Jesus é o Filho de Deus, você tem que ser nascido de Deus. Primeiro,
Deus regenera o seu coração e depois você crê que Jesus de fato é o Filho de Deus. Segundo, quem ama a esse Deus que o regenerou, também vai amar o seu irmão, que igualmente nasceu de Deus. É o final do verso 1. Todo aquele que ama ao que o gerou, que é Deus, também ama ao que dele é nascido, que são os nossos irmãos. E aqui você tem o teste social. Se eu amo ao Deus que fez com que eu nascesse de novo, para que eu pudesse crer que Jesus é o Filho de Deus, eu também vou amar os meus irmãos em Cristo, porque eles passaram pelo mesmo processo. E aqui está a base para o verdadeiro amor cristão. Eu amo os meus irmãos porque eles foram gerados de Deus como eu também. Então não é uma questão se eles são feios, bonitos, ricos, pobres, educados ou ignorantes. Nós todos temos isso em comum. Nós todos fomos gerados por Deus, nascidos do Espírito Santo, e reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a base do verdadeiro amor cristão. Não é uma questão de você gostar ou não da pessoa, mas porque nós partilhamos da mesma natureza, regenerados que fomos pelo Espírito Santo de Deus. E aqui você tem o teste social. Agora o terceiro ponto. Amar ao irmão consiste em praticar os mandamentos de Deus. Porque alguém pode dizer, mas pastor, tudo bem, nós temos que amar os irmãos. Mas na prática, como é que isso se aplica? E João responde isso aqui no verso 2, olha. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aqui está o teste moral. Se eu amo, como é que eu sei que eu amo a Deus e que amo os meus irmãos? Você vê que isso aqui é uma espiral, né? O argumento de João é assim, um ponto puxa outro, daí vai puxando o outro e assim por diante. E aqui nós já chegamos no teste moral. Eu sei que eu amo a Deus e eu sei que eu amo meus irmãos se eu guardo os mandamentos. E é claro, dá uma olhada nos mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de descanso para o santificar. Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com amor a Deus. Eu não posso ter outro Deus, Ele é o único Deus. E os outros mandamentos têm a ver com amor ao próximo. Eu tenho que respeitar a autoridade do próximo, eu tenho que respeitar o nome do próximo, eu tenho que respeitar a mulher do próximo, o casamento do próximo, as propriedades do próximo e a vida dele. Não matarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás nada que pertença ao seu próximo. Então, o amor se expressa através dos mandamentos. Se eu amo meu irmão, eu vou respeitar o que ele é, o que ele tem, o nome dele, a família dele, a esposa dele, os filhos dele e assim por diante. É isso que significa amar. E aqui você tem a prova de quem é de Deus ou não. Porque quem diz que é de Deus, mas adultera, cobiça a mulher do próximo, rouba o próximo, mente a respeito do próximo, esse é um falso profeta. É um falso professo, não é um crente verdadeiro. 4º lugar, amar a Deus igualmente consiste em guardar os seus mandamentos. Já falei disso, vamos pular para o 5º. Os mandamentos de Deus não são penosos para quem nasceu de Deus. Isso aqui é alguma coisa desafiadora, né? O verso 3 diz assim, porque este é o amor de Deus. Quer dizer, é nisso que você prova que você ama a Deus, que guardemos os seus mandamentos. Isso eu já falei. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Eita, isso aqui muita gente vai dizer, pastor, como assim os mandamentos de Deus não são penosos? Pensa bem, honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Quando Jesus disse que quem odiar ou detestar uma pessoa no coração, já quebrou esse mandamento. Não adulterarás. Jesus disse que quem olhar para a mulher do próximo, ou o marido da próxima, com intenção impura, no coração já adulterou. Não dirás falso testemunho, ou seja, nunca mentir. Não tirar a vida do próximo, já falei. Não cobiçar absolutamente nada do seu próximo. Quem é que pode fazer estas coisas? João não está dizendo que é possível. Ele está dizendo que quem ama a Deus, quem nasceu de Deus, ele considera os mandamentos de Deus algo deleitoso, prazeroso. Sua conduta na vida é o caminho pelo qual viver.
não é mais penoso. Por quê? Porque ele nasceu de Deus, ele recebeu o Espírito Santo de Deus, ele agora recebe de Deus a graça de fazer estas coisas. Antes, a lei de Deus é odiosa. Antes de você nascer de Deus, a lei de Deus lhe condena, porque você quebra todos os mandamentos. Mas agora que você foi perdoado, nasceu de novo, os mandamentos de Deus não são pesados. Como disse Davi, como nós lemos no texto, como foi lido no texto aqui pelo pastor Samuel: quanto amo a tua lei, é minha meditação todos os dias. Tenho prazer na tua lei. O que foi que Jesus disse? Venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ser cristão e viver de acordo com a lei de Deus não é penoso, é um deleite para o cristão fazer o bem. É um prazer para ele ser honesto, ser verdadeiro, ser moralmente reto, praticar a justiça, buscar a verdade, cuidar do seu irmão. Não são penosos o mandamento de Deus. Você pode usar esse teste para você mesmo. Você olha para os 10 mandamentos e o que é que você vê? A sua condenação estampada lá? Ou a sua regra de vida? Como eu disse, João não está falando aqui que é possível você guardar os mandamentos plenamente, mas ele está dizendo que é um deleite para você. Nem sempre a gente consegue, a gente tropeça, porque somos pecadores, continuamos pecadores, e quando nós fazemos isso, nós ficamos tristes porque quebramos a lei de Deus, mas a lei de Deus em si, para nós, ela não é penosa. Em sexto lugar, João nos diz aí que todo aquele que foi regenerado por Deus vence o mundo. Veja o verso 4. Ele disse no final do verso 3: os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Ele já disse nessa carta que nós já vencemos Satanás. Ele disse na carta que nós já vencemos os falsos profetas. E agora é a terceira vez que ele diz a mesma coisa, só que ele diz que nós vencemos o mundo. O mundo aqui não é esse mundo belo que Deus criou, a natureza, mas se refere ao sistema, a maneira de viver das pessoas que não conhecem a Deus. É viver sem que Deus exista, como se Deus não existisse. É a vida marcada pela busca do poder, da glória, do sexo, do dinheiro, da visibilidade, da publicidade e assim por diante. É a vida de um mundo onde Deus está ausente. Esse sistema de viver, essa maneira de viver, especialmente nas cartas de João, é chamado de o mundo. Tanto é que nós já vimos que João disse: quem ama o mundo é inimigo de Deus, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aqui ele está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus, aquele que é de Deus, ele vence o mundo. Ou seja, ele não anda segundo o mundo anda. Isso não quer dizer que nós vamos viver numa bolha, porque existe muita coisa em comum entre os verdadeiros cristãos e as pessoas que não são cristãs. Nós trabalhamos no mesmo lugar, nós dirigimos nas mesmas avenidas, os mesmos carros, nós partilhamos nos mesmos negócios, nós vamos comprar nos mesmos shoppings. Então existe muita coisa em comum entre estudantes nas mesmas escolas e universidades. Tem muita coisa em comum entre o verdadeiro crente e as pessoas que não são. Mas o que nos distingue é exatamente esse ponto aqui: a maneira como nós encaramos as questões mais importantes da vida. Como é que eu vou usar a minha vida, de onde eu vim, para onde vou, a razão da minha existência, por que eu vivo aqui. Quem é de Deus vence o mundo, ele ultrapassa essas questões, ele tem significado na vida. Mas tem um outro sentido aqui da vitória sobre o mundo. A Bíblia diz que o mundo está debaixo do juízo de Deus, e que Deus haverá de trazer a juízo e a condenação daqueles que vivem como se ele não existisse. Vencer o mundo significa que você não está mais condenado, que você não será mais julgado por Deus e condenado com os ímpios, que você terá, como nós veremos mais adiante, ao contrário, a vida eterna mediante Jesus Cristo. Isso aqui é mais um dos sinais que João dá do verdadeiro cristão. Sétimo lugar,
essa nossa vitória sobre o mundo vem por meio da fé em Jesus Cristo. Teste doutrinário outra vez. Ele diz aqui no verso 4: todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Fé aqui significa a nossa confiança, nossa crença que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo para ser o nosso Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nisso vence o mundo. Não vai ser condenado com o mundo, não será levado pelas corrupções do mundo, mas viverá de acordo com os mandamentos de Deus, que não são pesados, amando os nossos irmãos e amando a Deus. Está vendo como está tudo entrelaçado aqui? Todos esses testes estão juntos aqui, um levando ao outro. Eu vou falar sobre isso mais um segundinho. E o último ponto aqui, é o 8º ponto. João diz que só vence o mundo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha o verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Não há outro caminho, não há outra maneira apresentada na Bíblia para que nós sejamos salvos da condenação do mundo, senão mediante a fé que Jesus é o Filho de Deus. E essa afirmação significa dizer que Ele é verdadeiro homem e Ele é verdadeiro Deus, conforme João vem ensinando nessa carta. Deixe-me fazer algumas observações que considero importante aqui à luz do que eu falei. Primeiro, todas essas marcas do verdadeiro cristão só têm valor se vierem juntas. Então, não basta você dizer assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus e eu quero viver uma vida reta, mas você odeia seu irmão. Então não adianta. Tem que ser as três coisas. Você tem que afirmar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio em carne, que Ele morreu pelos pecados. Você tem que viver uma vida que não é marcada pela prática do pecado. Eu não estou falando de perfeccionismo, mas eu estou dizendo que sua vida não pode ser marcada pela prática do pecado. E em terceiro lugar, tem que ser uma vida em que você ama o seu irmão e cuida do seu irmão. Se você é uma pessoa que gosta de ajudar os outros, mas não crê em Jesus e vive uma vida de pecado, também não adianta. As três coisas têm que estar juntas. Você não pode ser uma delas ou duas delas, você tem que ser as três. Então são os três testes juntos que vão identificar a igreja. Você faz a pergunta: eu quero ir para uma igreja bíblica. Então você não procura investigar somente se ela é boa doutrinariamente. Pergunta também: a igreja deixa os membros pecarem de qualquer jeito? A igreja exerce disciplina? A igreja corrige os seus membros quando eles erram? A igreja se interessa pelos membros que são pobres? Existe uma ação deliberada da igreja para ajudar aqueles irmãos que estão passando necessidade? Esses testes têm que vir juntos para você saber uma boa igreja e qual a igreja certa, daquela que vem da parte de Deus. Todos os testes têm que ser tomados juntos. Note que como cada um deles desemboca no outro. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, é porque você é nascido de Deus, o que leva a amar aqueles que também são. E isso significa que você, na prática, vai mostrar esse amor guardando os mandamentos. Então está tudo junto e uma coisa leva a outra. Nós não podemos despregar como alguns querem. É muito interessante a gente ver isso aqui, né? Algumas igrejas evangélicas, o pessoal diz assim: esse negócio de doutrina mata, a letra mata, o espírito vivifica, né? Nós não precisamos ter conhecimento teológico, vamos praticar o bem. Não tem essa divisão aqui, porque ação social sem uma doutrina boa é pragmatismo. Espiritualidade sem uma doutrina boa é misticismo. Nós precisamos de ter essas coisas juntas. E uma boa doutrina sem amor ao irmão e sem uma vida moral reta é ortodoxia morta. Nós precisamos ter todas essas coisas juntas para que nós vivamos o cristianismo na sua plenitude e não apenas um pedaço disso. Embora esses testes eles não sejam exaustivos, porque há outros na Bíblia, mas eles são suficientes para você examinar a mensagem dos pregadores. E em nossos dias nós podemos fazer a seguinte aplicação que eu já mencionei aqui: um crente verdadeiro não nega a pessoa de Cristo, não vive na prática do pecado, nem fecha o coração para a necessidade dos irmãos. Examine os pregadores a partir desses critérios, e o mais importante, examine sua própria vida. Quando eu estava fazendo
As pessoas podem se iludir, não é? Quando eu estava fazendo o meu doutorado, final do doutorado na Holanda, eu tinha um professor, o Dr. Van der Walt, que ele era professor de teologia sistemática. E ele contava para nós, ele contou uma vez na sala de aula para nós uma experiência que eu achei muito interessante. Ele disse que nasceu numa igreja reformada na Holanda, e ele cresceu, sentiu-se chamado para ser pastor, fez o curso de teologia e era professor de teologia já durante alguns anos, quando ele ficou doente. E ele foi para o hospital. E lá no hospital, enquanto convalescendo, tinha que ficar um tempo lá, ele tinha que ler alguma coisa para passar o tempo, e ele levou o volume da série de sermões de Martyn Lloyd-Jones sobre Romanos capítulo 7, que fala da depravação do pecado, do coração corrupto do homem. E ele lendo aquele livro, aquela exposição de Romanos 7, ele se converteu. Aos 50 e poucos anos, depois de ter sido professor de teologia, membro da igreja, cresceu na igreja. Pessoas podem se equivocar a respeito do seu status diante de Deus. Por isso que a Bíblia está cheia de testes, porque nosso coração é enganoso. Você tem que constantemente examinar-se a si mesmo, se você está na fé, porque nós podemos nos iludir. O Martyn Lloyd-Jones, esse que eu mencionei, ele conta que uma vez ele foi pregar numa igreja no interior do país de Gales, onde o primeiro ministério dele aconteceu. Depois ele se tornou famoso porque foi pastor da capela de Westminster durante mais de 30 anos. Mas o ministério inicial dele foi numa cidadezinha rural lá no país de Gales, e ele conheceu ele na primeiro dia que ele chegou lá para pregar, tinha culto de manhã e de noite, ele chegou dizendo: hoje pela manhã eu vou pregar para os crentes, mas hoje à noite eu vou pregar um sermão evangelístico para aqueles que ainda não são crentes, tragam seus amigos. Aí ele pregou a palavra de Deus de manhã, e na saída, cumprimentando uma senhora que já frequentava a igreja há 30, 40 anos, disse: eu venho hoje à noite. Ela percebeu pela pregação da exposição bíblica, que era o que Martyn Lloyd-Jones fazia, né? O expositor bíblico, ela percebeu que não era crente no Senhor Jesus. Esses testes são dados na Bíblia exatamente para isso, para que nós, por um lado, examinemos a nós mesmos, e por outro, nós nos certifiquemos de que temos de fato a vida eterna. Deixe-me rapidamente partir para a segunda parte do nosso texto. São 3 partes, onde João fala do tríplice testemunho que Deus dá a respeito de Cristo, que está aí do verso 6 a 9. Essa foi a mensagem ensinada por João e pelos demais apóstolos de Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, e dizer isso significava afirmar a sua verdadeira humanidade. Ele era homem como vocês e como eu, ele era uma pessoa, um ser humano como vocês e como eu, e ao mesmo tempo ele era Deus, o mistério das duas naturezas numa só pessoa, sempre afirmado pela igreja, nunca plenamente compreendido, porque é um dos mistérios da nossa fé. Mas de que maneira isso poderia ser comprovado diante do mundo? João, então, parte do que está escrito no Antigo Testamento. Lá no livro de Deuteronômio 19, verso 15, está dito que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato, a verdade. Então, no mundo antigo, do Antigo Oriente, a palavra tinha muito valor. A palavra de 2, de preferência 3 testemunhas estabelecia a verdade. Então, João pega isso aqui e diz como Deus deu 3 testemunhos a respeito de seu Filho Jesus Cristo, para estabelecer toda a verdade. Quais são esses testemunhos? Ele diz aqui no verso 6: este Jesus é aquele que veio por meio da água, primeiro testemunho, e do sangue, segundo testemunho. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, terceira testemunha, porque o Espírito é a verdade. Então, o que é que isso significa? Quando João diz que a água dá testemunho, ele está se referindo ao batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, Deus do céu disse o quê? Este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo. O sangue se refere ao fato de que Jesus tinha um corpo real e que quando o soldado meteu a lança no lado de Jesus, saiu água e sangue, que só poderia acontecer se o corpo de Jesus fosse um corpo real. E o Espírito é o terceiro testemunho, porque pelo poder do Espírito Santo, Cristo ressuscitou mortos, Jesus ressuscitou mortos, abriu os olhos de cegos, curou leprosos, expeliu demônios e fez sinais e maravilhas. O batismo de Jesus, os seus sinais e prodígios e sua morte na cruz são os três testemunhos que Deus dá de que Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas não satisfeito com isso, o texto nos diz que João afirma que há três testemunhos no céu também. Três testemunhos no céu. Ele diz aqui no verso 7: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. Gente, isso aqui é uma passagem um pouco controversa, porque ela não aparece nos manuscritos mais antigos da Bíblia. Tanto é, se você tem a ARA, que é a versão que eu estou seguindo, está entre colchetes. Já quem usa a Nova Almeida atualizada, NVI, NVT, esse texto já nem aparece, porque os editores, os que trabalham com crítica textual, acham que esse texto aqui, três no céu dão testemunho, Pai, Filho e Espírito Santo, não foi João que escreveu. Eles dizem que esse texto tem origem num sermão que Cipriano, pai da igreja, pregou no século IV, e que um escriba pegou essa expressão, colocou na margem do manuscrito, e na próxima vez que aquele manuscrito foi copiado, jogaram para dentro do texto. Esse texto aparece na Vulgata de Jerônimo, que é do século IV, e desaparece só voltando em manuscritos do século XII. Então existe uma grande possibilidade de que não tenha sido João que escreveu isso que está aqui, mas que entrou no texto durante o processo de transmissão. E aí o que é que nós dizemos diante disso aqui? Eu vou dizer o seguinte, que eu sempre tenho dito. Primeiro, mesmo que não tenha sido escrito por João, nós devemos considerar o seguinte: Deus pode ter usado o escriba para colocar essa verdade no texto. Ou Deus só inspirou uma pessoa. Deus podia ter inspirado um escriba para colocar essa verdade no texto. Segundo, o argumento de João aqui não depende dessa passagem, porque continuam sendo três testemunhos na terra, né? Mesmo que João não tenha colocado os três testemunhos do céu, ainda assim permanece o argumento dele. E terceiro, a doutrina da Trindade não depende dessa passagem para ser provada. Existem outros textos do Novo Testamento. Bom, como essa versão aparece nos textos mais tradicionais, como a Bíblia que nós usamos, a ARA, eu vou comentar como se fosse parte do texto e como se João de fato tivesse escrito, porque não aparece nos textos mais antigos gregos, mas aparece na grande maioria, 90% dos textos gregos da primeira de João, mas que datam do século XII para cá. Então, são três os que dão testemunho no céu a respeito de Cristo: o Pai, que deu testemunho de Cristo no batismo e no monte da transfiguração; a Palavra, que é o próprio Cristo, que realizou sinais e prodígios; e o Espírito, que capacitou Cristo a realizar essas obras prodigiosas. E no final João diz assim: e esses três são um. Esses três são um, são unânimes num só propósito. Deus deu testemunho do seu Filho, de que Jesus de Nazaré de fato era o enviado dele, o Salvador desse mundo. E agora vamos para a penúltima parte do que nós nós queremos dizer, que é a certeza da vida eterna, que está do verso 11, do verso 9 até... Deixa eu misturar as páginas aqui, tá certo. O tríplice testemunho. Tá. Vamos agora para o verso 9 até o verso 11, onde nós temos o verso 10, aliás, que é onde João menciona as duas possibilidades diante do testemunho de Deus. A linha de raciocínio é clara. Deus deu testemunho a respeito de Jesus: água, sangue, Espírito. Todas essas coisas apontam que Jesus é o Filho de Deus. Como é que você vai reagir a isso? Só tem duas
forma, você não pode ficar indiferente, são apenas duas maneiras de reagir. Primeiro, verso 9: se você aceita o testemunho, se admitimos o testemunho dos homens, 3 pessoas, o testemunho de Deus é maior. Ora, esse é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho, aquilo que nós já vimos. Então, reação número 1: aquele que crê no Filho de Deus, em si tem o testemunho. Em si tem o testemunho. Se você crê em Jesus como Filho de Deus, Deus vai dizer no seu coração isso. Essa é a forma de certeza de salvação que o apóstolo Paulo menciona em Romanos capítulo 8, e o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, o Espírito Santo vai dizer no seu coração: você é meu, você de fato crê. Você em si mesmo tem o testemunho. Segunda opção: aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Lembra da história de Pedro e do lobo, né? Quem não crê no testemunho que Deus dá, Deus está dizendo: ele é meu filho, ele é meu filho, ele é meu filho. E ele não está brincando, ele está dizendo a verdade. Quem não crê no testemunho que Deus dá a respeito de Jesus, faz de Deus mentiroso. E por último, que testemunho é esse que Deus dá no nosso coração? Verso 11 e 12. O testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna começa aqui, não é depois da morte não. Porque a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a Jesus. E isso continua depois da morte. A morte não é o fim, na verdade é o portal para a plenitude dessa vida, onde nós viveremos eternamente com Deus e o Senhor Jesus e os nossos irmãos. Isso é um dom de Deus, é uma dádiva. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida, ele diz, está no seu Filho Jesus Cristo. Conclusão, verso 12: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. Essa é a grande questão que você tem que perguntar para você. Eu tenho Jesus Cristo, eu creio nele. Se você tem a vida eterna. Eu quero terminar com a pergunta aqui, 2 perguntas. A primeira é essa: o que João esperava dos seus leitores quando ele escreveu isso aqui? Ele esperava que nenhum deles acreditasse na mentira daqueles itinerantes que estavam falando um outro evangelho, que eles fossem cristãos maduros o suficiente para discernir a verdade do erro. Terceiro, que eles se examinassem à luz desses testes para ver se eles mesmos eram filhos de Deus. E, mais importante, para que eles tivessem certeza da vida eterna. Quando eu digo, às vezes, conversando com uma pessoa, que eu tenho certeza da minha vida eterna, a pessoa olha para mim e diz: mas isso não é um pouco arrogante da sua parte? Eu geralmente respondo: seria arrogante se a vida eterna fosse algo a ser conquistado por meio das minhas obras, dos meus méritos, da minha prática religiosa. Mas a vida eterna é uma dádiva de Deus. Ela é dada a todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, e você pode receber isso hoje, nessa manhã, mediante a fé em Cristo Jesus. Você ouvir essa exposição e não crer no testemunho que Deus dá do seu Filho, você está dizendo que Deus é mentiroso. Você está dizendo que a mensagem da Bíblia é mentirosa. Você está dizendo que Deus está prometendo coisas, gritando lobo, quando não tem lobo nenhum. É brincadeira. Mas Deus não brinca conosco. Ele está falando a verdade. Quem crê no seu Filho tem a vida eterna. E essa é a aplicação que eu quero fazer. O que Deus espera de nós depois de termos ouvido essa exposição aqui? Primeiro, que nós creiamos no seu Filho, que nós amemos a Deus de todo o coração, que nós amemos uns aos outros de todo o coração e que nós vivamos de uma maneira que seja digna dele. Que Deus aplique essa palavra no seu coração nessa manhã, que você saia daqui reflexivo, pensativo, mas por outro lado também se regozijando na vida eterna que nos é dada gratuitamente por Deus. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado que o Senhor não brinca conosco, obrigado pelo testemunho histórico a respeito de Jesus de Nazaré, do seu batismo, da sua morte, da sua ressurreição,
Obrigado pelas testemunhas oculares que escreveram a Bíblia. Obrigado porque essa verdade nos chega até o dia de hoje. Te damos graças porque o Senhor nos dá a vida eterna mediante a fé em Cristo Jesus. Pedimos, ó Deus, que sondes o coração de cada pessoa aqui presente. Que o Senhor confirme no coração daquele que crê a certeza da vida eterna. E se há alguém aqui iludido a respeito do seu status diante de Deus, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale ao seu coração, que a luz possa brilhar no meio das trevas. Graças te damos por tudo que tu és e tens feito, em nome de Jesus. Amém.